O homem, quando se depara com o desconhecido, ele se espanta, observa, analisa e faz um modelo. O modelo é uma analogia que o homem faz para explicar uma coisa desconhecida. Ele usa uma coisa conhecida para explicar um negócio que é desconhecido. Isso é um modelo. E se esse modelo é capaz de fazer previsões, e se essas previsões são confirmadas na prática, então esse modelo se torna uma teoria, né? Quando o homem se deparou com o estudo do átomo, que é a menor partícula de um determinado elemento, né? Ou seja, se eu pegar um ferro, por exemplo, um pedaço de ferro e sair dividindo ao meio, eu vou chegar num ponto em que eu não posso mais dividir o ferro. Então isso aí é um átomo de ferro, né? Essa é a explicação que os gregos deram para o átomo. Muito bem. Querendo saber como o átomo era, e sabendo que alguns elementos químicos emitem partículas que ainda se estava estudando o que eram essas partículas, um cientista pegou uma fina lâmina de ouro, botou pendurada e fez uma partícula uma parte, um determinado composto que emitia partículas, ficar emitindo partículas na frente dessa folha de ouro e botou um anteparo lá atrás para estudar onde essas partículas incidiam nesse anteparo luminoso, né? E ele verificou o seguinte, que uma grande parte das partículas emitidas passavam pela folha de ouro. Uma menor parte era desviada e uma parte ainda menor voltava na mesma direção em que ela incidiu, né? Ora, se tinha uns que voltavam na mesma direção que de incidência e tinha outros que eram desviadas, ele imaginou que em algum ponto daquela folha de ouro tinha uma espécie de um concentrado sólido e o resto era vazios. Então, olhando para os planetas, ele imaginou que aquilo podia ser feito uma analogia com as órbitas planetárias, né? Então, fez um modelo do átomo como sendo composto de um núcleo pesado no centro e no qual orbitavam elétrons em órbitas distantes desse núcleo, de tal magnitude que haviam vazios entre as órbitas desses elétrons e o núcleo, né? Esse modelo tem certas deficiências, né? Mas foi um modelo que até hoje ainda é adotado, apesar das restrições que muita gente encontrou no modelo, né? Muito bem. Quando a gente está pensando num sistema planetário como representante do átomo, a gente tem que entender que esses elétrons orbitando ao redor do núcleo, eles estão emitindo radiação. Por quê? Porque a teoria eletromagnética é uma teoria que está plenamente estabelecida. Ela afirma que qualquer partícula que esteja sujeita à aceleração emite radiação. E se o elétron está orbitando ao redor do núcleo, ele está mudando de direção. Quando ele está mudando de direção, ele está tendo uma aceleração, né? Então, teoricamente, esse modelo não seria válido porque o elétron, logo, a partir de pouco tempo, ele cairia dentro do núcleo, né? E seria anulado. Durante os processos naturais, nas circunstâncias das interações da natureza, alguns núcleos ficam momentaneamente desequilibrados. E esses núcleos que estão desequilibrados, eles emitem partículas para o espaço para se livrar desse desequilíbrio e voltar ao equilíbrio inicial que eles tinham. Porque tudo na natureza é equilíbrio. Muito bem. Esse núcleo que emite partículas para poder ficar em equilíbrio, essas partículas, ao serem emitidas, atingem outros núcleos que estão nas proximidades, que entram em desequilíbrios, que emitem outras partículas, que incidem em outros núcleos ao redor. E tudo isso desencadeia a reação em cadeia, cujo descontrole provoca uma explosão, que é a explosão atômica. A bomba atômica nada mais é do que uma explosão provocada pelo choque de dois núcleos ou de um núcleo com uma partícula que provoca a fissão daquele núcleo. Ele se parte. Quando ele se parte, ele emite partículas, essa partícula atinge outro núcleo, os outros núcleos emitem partículas. Isso é uma explosão atômica.
o gatilho para uma explosão atômica, ou é um mini canhão que joga uma partícula na outra com determinada energia, ou é uma implosão. Você bota uma casca bem forte, bota explosivos no perímetro dessa casca, no perímetro interno, provoca a explosão desses explosivos, eles ao baterem na casca são refletidos, porque a casca forte é bem dura, então eles voltam para o centro e com isso provoca o choque de uma partícula com um núcleo e inicia essa reação nuclear. Para que uma reação nuclear aconteça, tem que haver uma massa crítica, ou seja, e tem que haver uma quantidade de massa de um elemento que é radioativo para provocar essa reação em cadeia. Quando essa reação é controlada através de certos dispositivos que se bota para diminuir a velocidade dessa reação, a gente tem uma usina nuclear. Quando essa evolução não é controlada por um moderador, é uma explosão atômica, né? Muito bem. No Sol, o processo de emissão de luz pelo Sol é um processo de fusão nuclear. A fusão nuclear é quando você pega dois núcleos de certos elementos, provoca um choque entre eles com tal energia que eles se fundem. Nessa fusão nuclear, a emissão de energia é 1000 vezes mais potente do que a emissão de energia da fissão nuclear que gera a bomba atômica. A bomba fabricada para provocar a fusão nuclear, chamada bomba de hidrogênio, é 1000 vezes mais potente do que a bomba atômica. O dispositivo que provoca a fissão nuclear e com isso gera a bomba atômica é um gatilho químico, uma espoleta química, por exemplo, ou um canhão, como eu já falei, né, que provoca o choque de uma partícula com um núcleo e esse núcleo se desintegra, ou é uma implosão dentro de uma esfera que faz com que um material radioativo que está na periferia dessa esfera se concentre no núcleo, né? A bomba de fusão, ela, para você ter a energia que provoca a fusão entre dois núcleos, tem que haver uma explosão atômica para dar essa quantidade de energia. Então, a bomba de hidrogênio, ela começa com uma explosão atômica. Se o cara está num canto e conseguiu sobreviver a essa explosão atômica, e vai dar graças a Deus porque ele sobreviveu, né? Ai meu Deus, graças a Deus eu estou vivo. Aí é que ele se engana, porque vai vir a explosão nuclear agora, né? Provocada pela explosão atômica, que vai derreter ele e tudo que está ao redor. O Sol funciona dessa maneira, né? Ele está sempre havendo fusão de partículas leves que se somam, criando partículas mais pesadas, que vão se unindo e criando cada vez partículas mais pesadas. Chega num ponto que ele está com tanta partícula pesada lá dentro que ele explode. Então o Sol, ao funcionar, ele está aumentando a gravidade ao redor dele, porque está cada vez mais criando partículas pesadas. Significa que ele está enrugando o espaço e tudo que está ao redor do Sol está se aproximando. É por isso que a Terra está esquentando e o tempo está passando mais rápido, né? Porque a temperatura está aumentando, que a Terra pouco a pouco está se aproximando do Sol na sua órbita. E o tempo está passando mais rápido porque o ano é contado pelas órbitas da Terra ao redor do Sol, né? Tendo em vista que a gente está com um tempo limitado aqui na Terra, além do fato de que o Sol, segundo dizem, só vai durar 4 bilhões de anos, a gente tem que promover a nossa saída do sistema solar para procurar outros mundos, né? Além do mais, dizem que o homem vai se tornar imortal, né? Já já. Então, se o homem se tornar imortal e quiser continuar se reproduzindo, vai chegar num ponto que a gente vai ter que sair daqui da Terra. Mesmo que a gente não queira, a gente vai ser expulso. Mas no espaço as distâncias são contadas em anos-luz. Ou seja, as distâncias são contadas em o espaço que a luz percorre em um ano. E a luz tem 300 mil quilômetros por segundo. Significa que a gente tem uma barreira da luz nos contendo, o que é muito justo, porque o homem não passa de um poluidor, de um detonador, de um câncer da natureza, enquanto estiver com essa mentalidade atual, né? Que pouco está ligando para o meio ambiente,
procura sempre agir de uma maneira totalmente responsável com a natureza, né? E isso não pode ser propagado pelo espaço. O espaço é harmonia, rapaz. Você tem que ir para o espaço com outra mentalidade. Então, a barreira da luz, que confina a gente espacialmente, é uma barreira também cognitiva do conhecimento. A gente só vai se liberar para o espaço de uma maneira geral quando a gente adquirir um nível de conhecimento que se torne cósmico, ecológico, ambiental, natural. Enquanto isso, vamos ficar confinados nesse espacinho safado que a gente tem aqui, o que é muito justo. Nós não passamos de seres numa prisão, nós estamos presos. Para a gente se soltar, a gente tem que abrir nossa mente, a gente tem que se integrar com a natureza. Nós não vamos nunca dominar a natureza. Nós temos que conviver com a natureza como um dos componentes do ecossistema natural. Nós não somos um centro da natureza, nós somos uns seres periféricos no sistema natural.